Olá, pessoas do Ito Clark Music, mais uma semana eu estando aqui. Parece que isso vai virar um quadro mesmo fixo. Então, sempre eu tenho ideias de temas, de conteúdos, e aí hoje eu estou trazendo um tema que é um tema que eu acho que todo músico passa por isso, né? Toda pessoa que quer trabalhar como músico profissional passa por isso, que é as conhecidas panelinhas, né? Que são os grupinhos fechados, né? De músicos, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando aparece uma vaga numa banda grande, de renome, quem a ocupa geralmente é um músico que vem de outra banda grande. Então é um ciclo fechado. Isso se acentuou muito também depois da pandemia, por exemplo. Quando uma banda grande demite um músico, ou quando o músico sai, a vaga é ocupada por outro cara que também já tem experiência com bandas de renome. E aí eu vou falar, né, vou trazer essa discussão de uma pessoa que não faz parte disso, que nunca tocou numa banda de renome, trazendo uma opinião externa, né, uma opinião de fora, mas que não deve ser considerada inútil ou desconsiderada, né? Eu falei numa linguagem redundante. A opinião de quem não é de dentro desses universos também não pode ser desconsiderada, porque nós também somos músicos, nós também somos profissionais, tanto quanto essas pessoas. E aí eu vou falar aqui de aspectos bons, positivos e negativos da formação dessas panelas. Então eu não gosto de ser advogado do diabo, então eu vou falar aqui os bons aspectos de você estar dentro de uma panelinha profissional dentro da música, mas isso se aplica a outros lugares. O primeiro aspecto bom da panelinha é que o artista que já tem experiência, que já tem vivência numa banda grande de renome, ele é uma pessoa, né, um profissional confiável, uma pessoa ao qual, né, o artista ou o empresário, ele tem uma confiança. Então, se o cara é guitarrista de uma banda grande e migra para uma outra banda do mesmo patamar, não vai ter muito problema com relação a pegar o ritmo de estrada, a convivência e até mesmo a capacidade técnica desse profissional, né, é assegurada pelo mercado. Esse é um ponto positivo das chamadas panelinhas dentro da música. O segundo ponto, e esse ponto eu digo a vocês que é um ponto muito bom, né, é que os músicos, eles acabam tendo a necessidade de evoluir, de se capacitar e de ter bons hábitos de convivência, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas há uns 15, 20 anos atrás, a vida de músico era a vida de, como se diz, sexo, drogas e rock and roll, meu irmão. Hoje em dia não existe mais isso. Para você trabalhar dentro de uma banda, você tem que ser uma pessoa profissional, tem que cumprir horários, tem que tocar para a música e não para si próprio, além de outros aspectos, né, óbvios que eu não vou falar aqui, porque são aspectos muito que você que é adulto sabe muito bem. Então essa é a parte boa de se criar as panelinhas, né? A parte boa de você estar dentro de um grupo fechado. E a terceira também é a questão da amizade, né? Você faz amizade com pessoas tão boas quanto você. Você tem um rol de contatos tão bons quanto você. E digo mais, você também aprende a ser uma pessoa mais legal. Você acaba não tendo o ego muito inflado quando você faz parte de um grupo de network musical. Aí, quando você faz parte de uma panelinha, você acaba aprendendo a ser uma pessoa mais humana, né? Eu conheço muitos músicos aí de bandas grandes e os caras muito prestativos, muito humildes, muito gente boas, né? Porque vocês sabem, quem brilha geralmente nesses espaços são os artistas. E o mais impressionante é que hoje em dia os artistas eles têm mais, como eu posso dizer, consideração e apreço pelos músicos. Muita gente fala que um ou outro artista trata mal, paga mal,
os músicos, mas o que eu observo de fora é que hoje isso está mudando. Os artistas estão tendo mais consideração pelos músicos, estão tendo mais convivência, tendo mais empatia com os profissionais ali que ali trabalham. Tem um podcast em que o Alexandre Pires, ele dá o papo para outros artistas do nível dele para pagarem bem as suas equipes profissionais, os seus músicos, os seus técnicos e por aí vai. Pois bem, já falamos das vantagens das panelinhas, agora nós vamos falar da parte ruim, da parte que é triste, né, da parte que não é boa de se formar panelinhas de músicos. A primeira parte diz respeito a as panelinhas, de certa forma, matam o sonho de muitas pessoas de se tornarem músicos profissionais. Muita gente, por perceber que as vagas nas bandas são direcionadas apenas a pessoas que já fazem parte daquele rol, as pessoas têm mais agora eu me esqueci de falar. Essas pessoas são mais propensas a desistirem da música, a largarem a profissão e irem trabalhar com outra coisa. Isso é uma parte ruim das panelinhas, né? Muita gente deixa de querer ser músico, né? Acaba tocando por hobby apenas e busca uma outra profissão, busca uma faculdade, vão ali com a profissão trabalhar como CLT, escala 6 por 1 e por aí vai, e deixam de trabalhar com música. Pessoas com talento, muito talento inclusive, deixam de ser contratadas para ser colocada ali uma pessoa que já está dentro de uma panelinha. A segunda coisa que é muito ruim de você fazer parte de uma panelinha é a falta de diversidade. E por que eu falo isso? Em outros segmentos, e essa questão é muito voltada para o forró, outros segmentos já não tem esse problema, como por exemplo o rock, o pop, né? As mulheres estão entrando no cenário musical, né? Tocando com grandes artistas nesses estilos. Mas no forró e no sertanejo isso não acontece. Então a panelinha ela destrói a diversidade dentro das bandas, entendeu? Então assim, eu só conheço 2 musicistas do cenário forrozeiro que estão em grandes projetos, só 2. E eu não conheço outros. Então esse é um problema, né, de você ter as panelinhas de músicos sendo formadas ali. Acaba não tendo diversidade, acaba sendo só prioridade homens. E às vezes homens de meia idade, assim, como 22 a 40, 45 anos. Esse é um dos problemas aí das panelinhas. E o terceiro, eu não vejo como um problema, eu vejo como uma coisa que, tipo, às vezes faz sentido e não faz. É que certos músicos, eles não têm uma certa educação e nem uma certa... como é que eu posso dizer? Certos músicos, por causa da internet, são muito invasivos. Eles chegam no direct dos caras pedindo oportunidades, pedindo vagas, e os músicos que estão lá dentro não gostam disso. Quem é que gosta de ser incomodado por outras pessoas? Então, esse é o terceiro ponto, porque existe panelinha na música, né, como sai em banda de forró e sertanejo. Porque a galera acaba sendo muito invasiva, muito desrespeitosa com quem já está lá. Então eu quero... eu peço aqui para quem esteja assistindo e queira tocar em banda grande, tenha compaixão e principalmente tenha paciência, sabe? Eu acho que no início dói, é complicado. Eu não estou aqui para matar o sonho de ninguém, nem para dizer que você não deve ser um músico de uma banda grande, mas você tem que começar a ser um pouco mais respeitoso com quem já está lá no topo. Né? Porque essas pessoas ralaram muito, não são pessoas que não merecem estar ali, são pessoas que merecem ir muito, porque são músicos muito bons, são pessoas muito hábeis, têm muitas habilidades e somam ali nos projetos. Bem, eu já falei da parte boa e da parte ruim das panelinhas. Agora eu vou falar de uma coisa, vou dar um conselho como um músico que tentou uma carreira e aí não conseguiu. Né? Eu estou trabalhando com outras coisas hoje, mas eu vou falar uns conselhos aí
para você que de repente ainda queira tentar participar do circuito. Eu vejo assim, que você precisa, primeiramente, ter um bom trabalho de internet. Esse é o início. Eu não vou dizer que isso te faz entrar numa banda grande, mas você começa tendo um bom trabalho de internet. Eu conheço muitos músicos, e eu vou citar nominalmente aqui o Léo Batera, que é o baterista do Gustavo Lima. Ele entrou naquela gig, que é talvez a melhor do país, porque ele tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos e ele grava muita coisa, grava muito cover. E foi a internet que levou ele ao Gustavo Lima. Esse é um exemplo de que a internet pode sim abrir portas. Não somente a internet, mas a internet é um bom começo para você dentro da sua carreira. A segunda coisa, essa é muito importante também, e eu já tinha falado isso antes. Não seja um porra louca. Não é porque você trabalha com música que você não deve ter o mesmo cuidado, o mesmo capricho que você teria se você trabalhasse com outra coisa. O trabalho de músico, de banda, é um trabalho como outro qualquer. Então você precisa ter essa consciência de que você tem que fazer o melhor trabalho possível e ter uma boa convivência, e realmente você está saindo de casa para trabalhar. Você vai conviver com outras pessoas. E muitas delas deixaram marido, esposa, deixaram filhos em casa. São pessoas que estão ali para levar o sustento para a sua casa. E a terceira e mais importante, na hora certa você vai ser olhado pelo mercado. Se você for uma pessoa que tem um trabalho de internet, que toca direito, que tem bons materiais, que quando tem a oportunidade de tocar com um artista menor, um artista da sua cidade, faz a coisa acontecer, você acaba tendo esse reconhecimento. E aí eu coloco um quarto conselho, essa direcionado para quem mora em cidade pequena. Como eu já havia falado no primeiro vídeo, depois já volta. Infelizmente, nas cidades pequenas, os artistas de base estão deixando de adotar o esquema de banda, estão adotando o karaokê. É importante você também pensar numa mudança para uma grande capital, um grande centro, porque ali você vai ser visto também. Se você estiver no lugar onde estão as pessoas do mercado, você vai ser notado. E você estando ali, quando eu falo do forró, eu vou citar aqui as cidades, para o forró é Fortaleza, Petrolina, Natal, para o Axé Salvador, para o sertanejo Goiânia, São Paulo e Rio. Essas são as cidades onde a coisa realmente acontece. Embora você tenha a internet, e a internet é um bom começo, você também precisa de networking, de contatos. Para entrar nas panelas, você tem que estar ali, naquele cenário, naquele universo. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é mais uma red pill da música para vocês. E é isso. Espero no próximo estar aqui tocando, fazendo arte para vocês. Valeu. Cara, 3